Que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo reposa sobre cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Desejo que Deus enriqueça suas vidas com a presença dEle. E se falta um emprego, que Deus te dá, falta saúde, que Deus te dá. Se faltar ânimo, que Deus te dá. Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele sempre está pronto a servir nós, desde quando nós buscamos, nós pedimos e nós batemos. Foi a ordem que o Senhor Jesus Cristo deu. Irmão, eu ia falar hoje alguma coisa sobre Jesus buscando o que Adão perdeu. Adão perdeu e Jesus foi em busca, procurando aquilo que Adão perdeu, deixou sair do seu controle. O irmão Brana disse que tudo foi entregue na mão de Adão, mas lá no jardim do Éden, na queda, Adão perdeu, e o que Deus pôde pegar para ele, guardar, Deus guardou, que era o livro, mas muitas coisas o Satanás pegou e se transformou o Éden de Deus em Éden satânico. Começando transformando o Éden de Deus em Éden satânico. E passou a dominar o jardim, o mundo, no lugar de Adão. No lugar de Adão. E passando a ter controle em todo ser, em todos o que se movia sobre a terra. Satanás passou a ter controle. E nós encontramos ele falando com Jesus em São Mateus, capítulo 4. Se você me adorar, tudo eu te dou, todo o reino. Aí Jesus falou para ele adorar só Deus e só a Deus se serve. Aí Satanás saiu e os anjos veio e serviu Jesus, mostrando que estava tudo sob o controle dele. E João diz, o mundo jaz no maligno. Então, nós encontramos o controle de Satanás sobre toda a criação, sobre toda a criatura, trazendo transformação, deformação, trazendo a velhice, trazendo doença, trazendo tantas batalhas, guerra, morte. Tudo isso ele entrou no mundo como a luz saiu e entrou as trevas. Foi embora o dia e a noite se aproximou, que o irmão Brana disse que quando Adão caiu, um lençol negro caiu sobre a terra. E esse lençol negro, ele continua até hoje sobre a terra. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aí vem Jesus como a luz. Se ele é a luz, porque tem trevas. E luz só aparece quando a treva para ela expulsar as trevas. Nós encontramos que Abraão, ele subiu no monte Moriá. Foi ali que Abraão subiu para oferecer Isaque, porque Deus pediu como sacrifício e prova da sua fé. Como sinal da sua fé, e Deus pediu para Abraão oferecer Isaque. E Abraão procurou pelo monte Moriá, que é o monte que Deus determinou para Abraão oferecer Isaque. E quando Abraão foi, andou 3 dias para encontrar esse monte, e ele subiu no monte, ele foi com 2 servos e uma jumenta. Ele deixou os 2 servos em determinado lugar e a jumenta. E pegou a lenha, o cortelo e o fogo e colocou a lenha no ombro de Isaque.
Isaac que levou a lenha. Isaac falou: pai, o cortelo está aqui, o fogo está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão disse: Deus proverá, meu filho. Abraão mostrando o Jeová Jiré, aquele que provém o sacrifício. E quando Abraão coloca o Isaac no altar, e ele pega o cortelo que ergue para cortar o pescoço do menino, como se faz com o cordeiro, o anjo falou para Abraão cessar com aquilo, parar, e segurou a mão. Branda disse que o anjo segurou a mão de Abraão. Falou: não faça tal, Abraão, que a sua fé foi aprovada. Você vê, irmão, aonde é que a fé de Abraão foi aprovada? Lá no Monte Moriá, quando ele foi oferecer seu filho como sacrifício. E Abraão, levantando o olho, ele viu no meio das árvores um cordeiro preso pelo chifre. Chifre quer dizer poder. Preso pelo poder. Aí ele foi lá, pegou o cordeiro e ofereceu no lugar de Isaac. Tirou Isaac do altar e colocou o cordeiro no lugar. E trouxe o Isaac embora, juntamente com os 2 servos e a jumenta. E o cordeiro ficou morto no lugar de Isaac. Aquele cordeiro, ele aponta para... Aquele cordeiro, ele aponta para o Senhor Jesus Cristo, o qual Deus criou no ventre de Maria para tomar o nosso lugar e deixar-nos livres. Porque até então o Isaac estava condenado, já estava amarrado, já estava com o cortelo já descendo no seu pescoço. Mas tudo cessou, tudo parou. E dali para frente o cordeiro é que tomou esse lugar. E o cortelo que era para o pescoço de Isaac foi para o pescoço do cordeiro. E o altar que era feito para Isaac se tornou o altar do cordeiro. E Abraão voltou para a sua casa. Esse fato aconteceu no Monte Moriá. Ele andou 3 dias para chegar nesse monte. E o irmão Branda disse que ele saiu de madrugada e não falou nada para Sara que ele ia oferecer Isaac, porque se ele falasse, a Sara podia se escandalizar, porque ela ia falar: mas foi Deus que deu, agora Deus quer. Então Abraão não falou nada para a Sara daquilo que Deus pediu para ele fazer. E nem também falou nada para os 2 servos. E nem falou nada também para Isaac. Ele não falou nada para ninguém. Era uma coisa entre ele e Deus. Tem coisa, irmão, que é só entre nós e Deus. Ninguém mais precisa saber, a não ser entre nós e Deus, porque tem coisa que se você for falar, a pessoa fica escandalizada. No caso de Sara, como ela disse na mensagem, crendo em Deus, que Abraão não falou para Sara, senão ela ia escandalizar. E ele também não falou nada para os 2 servos. Ele falou: nós iremos e voltaremos. Senão os 2 servos iam escandalizar. Então tem muita coisa que Deus dá e é só para você. É só para você e ele. É entre você e Deus. Porque a pessoa, se você for falar, a pessoa se escandaliza. Então são coisas pessoal. É coisa que só fica entre você e Deus. Isso aí nós encontramos mais para frente Moisés subindo no Monte Sinai. No Monte Sinai ele foi buscar a tábua do mandamento. E foi lá encontrar com uma coluna de fogo.
E quando ele foi buscar a tábua do mandamento no Monte Sinai, e levou 40 dias para acontecer isso, nesses 40 dias o povo pensou que Moisés não ia descer mais e falaram para Arão que Moisés não ia descer mais e fizeram um bezerro. Esse bezerro foi juntado de brinco, anéis que eles trouxeram do Egito. Ele juntou tudo e Arão derreteu e fez um bezerro. E agora eles falavam que esse bezerro é que tinha tirado eles do Egito. Tudo isso aí por falta de profeta. Então, que esse bezerro tinha tirado eles do Egito. E começaram a dançar, fazer dança em roda desse bezerro. E Deus falou para Moisés lá em cima do monte: Moisés, o seu povo, Deus não falou assim, meu povo, o seu povo, eles estão gritando, dançando, e aqueles gritos que eles estão gritando não é grito de vitorioso, é grito de derrotado. Porque, irmão, tem grito que não é de pessoa vitoriosa, é de pessoa derrotada. Tem música que não é música feita por pessoa vitoriosa, é música de pessoa derrotada. Tem música que você ouve, ela não traz vitória para você, ela traz derrota. Tem música que você ouve e você fica com depressão, porque música, essas músicas de sertanejo, que esses sertanejos cantam, é tudo música de depressão. Música que mulher foi embora, música que foi abandonada, é música que uma vez que você ouve, você fica com depressão, porque é feito por quem está com depressão. É feito e é cantado por quem está com depressão. Por isso que Deus falou, esses gritos que estão gritando é de derrotado, não é de vitorioso. E Moisés desceu, pegou a tábua do mandamento, maior no chão, pegou o bezerro maior na rocha e moeu o bezerro e derreteu o bezerro e moeu e jogou na água e mandou Israel beber daquela água que estava com o bezerro agora moído. Ele fez que nem a vara de Moisés engoliu a vara de Jane. Agora Israel engole o bezerro. E o bezerro foi engolido por Israel. Porque Moisés moeu ele, derreteu, moeu e colocou na água e mandou Israel beber. Agora aquele bezerro não estava mais nos dedos deles, na orelha, com um brinco, com uma anéis, mas estava dentro deles. Então nós vemos que no Monte Moriá, Deus deu para Abraão a certeza da sua fé, com a morte do cordeiro. E agora no Monte Sinai, Deus deu a tábua do mandamento para Moisés. E agora nós vamos encontrar um outro monte. No monte que Elias subiu, e nesse monte que Elias subiu, ele convocou 450 profetas de Baal e falou assim: hoje nós vamos ver quem é Deus. Porque nós ficar em dois pensamentos. E então ele subiu no monte e cortou foi em 12 pedaços, que era 12 tribos, fez um rego de água, fez um altar e mandou os profetas de Baal também fazer a mesma coisa. E quando eles fizeram, Elias falou assim: agora você invoca seu Deus, Baal. Isso foi de manhã até meio-dia. Se ele é Deus, ele vem buscar o que é dele, que é o sacrifício. Ali no Monte Carmelo, né? No Monte Carmelo aconteceu isso. Então, se Baal é Deus,
ele vem buscar o que é dele. Então vocês clamam. Elia deu o primeiro lugar para ele. Vai você em primeiro lugar, que nem Abraão fez com nós. Qual é o seu lugar que você quer ir? E o lugar que você rejeitar, eu fica para mim. E Ló escolheu o lado de Sodoma e Abraão ficou com a montanha. Lado da montanha, porque Ló rejeitou o lado da montanha. E é o lado que estava Deus. Sempre o lado rejeitado, sempre quando se vê uma coisa rejeitada, é porque tem Deus ali. Sempre. Então ali, nesse Monte Carmelo, aonde Elias subiu, levando o boi, e os profetas de Baal, que era 450, também subiu. E eles aceitaram o desafio, era um desafio. Eles aceitaram o desafio, porque eles tinham certeza que Baal existia. Eles tinham certeza. E eles não iam ficar envergonhados. Eles tinham certeza. Irmão, esses 450 profetas de Baal, crendo que Baal era Deus, e que Baal respondia a oração, não encontra hoje esse mundo que nós estamos aí, pessoas envolvidas em idolatria, em Deus de barro, de ferro, de metal, e eles creem que eles curam mesmo. Eles creem que esse Deus existe, que esse Deus liberta. Irmão, não há nada novo. Aquilo que os profetas de Baal estavam fazendo, nós encontramos isso novamente hoje. Um povo muito grande. Ali lá era 450 que cria nisso. E Baal existia. E não existia. Baal era uma lenda, era um mito. Não existia como essas imagens de escultura, nenhum existe. Nenhum existe, nenhuma tem voz. Tem mão, mas não parte. Tem olho, mas não vê. E tem muito que crer nisso, irmão. Só a graça e a misericórdia de Deus podem ajudar. Porque é uma fé em vão. É uma fé correndo atrás do vento. E Elias falou assim: o Deus verdadeiro, ele vem buscar o que é seu. Então Elias falou: clama para Baal. Desde manhã cedo começaram a clamar: Baal, Baal, aqui está seu sacrifício, venha buscá-lo. Venha, Baal. 450. Olha que voz serão. 450 homens clamando. Irmão, nada de resposta. Isso foi até meio-dia, que era o prazo. Até meio-dia, de manhã cedo até meio-dia. Nada de Baal, porque não existe. A pessoa põe a sua fé em coisa morta. A pessoa descansa em coisa que não tem vida. A pessoa põe a sua alma, ela põe a sua eternidade naquilo que não existe. Ela descansa em algo que é apenas uma ilusão, apenas uma ilusão. E ela gasta a sua vida com aquilo que não é nada, que cabe em nada. E aí depois, quando deu meio-dia, nada de Baal, nada de resposta de Baal. E Dazaías ajudava eles dizendo: clama mais alto. Quem sabe ele está dormindo, ou quem sabe ele está viajando. Isso aí gera um tom de zombaria até, de Isaías. De Elias, quer dizer, de Elias. Grita mais alto. Elias sabia que não existia mesmo, pode gritar. As coisas não existem. Aí, quando deu meio-dia, não teve resposta nenhuma. Do jeito que o sacrifício foi colocado no altar, ficou. Aí Elias falou assim: agora é a minha vez. Agora eu vou clamar, meu Deus. Vocês já clamaram os seus. E não teve resposta nenhuma. Do jeito que vocês colocaram o boi no altar está. Agora eu vou clamar, meu Deus. E ele fez aquele altar de pedra,
pedra quer dizer revelação, em 12 pedaços, que era em 12 quilos, e fez um rego de água ao redor do altar, e clamou: Senhor, prova hoje que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porque não tem três deuses. Irmão. Toda a escritura, de Gênesis e Apocalipse, toda a passagem bíblica, ela prova que há um só Deus. O próprio Elias falou: prova hoje que só o Senhor é Deus. Não tem dois deuses. Jesus é Deus. Jesus não é a segunda pessoa. Ele falou: eu sou o primeiro, eu sou o último. Está lá em Apocalipse escrito isso. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou aquele que era, o que é e o que há de vir. E eu sou o princípio e eu sou o fim. Como é que nós vamos apanhar Jesus no meio? Jesus é Deus. Isaías 9, verso 6. Menino nós deu, um filho nós nasceu. O principado está sobre o seu ombro. Seu nome é maravilhoso. É príncipe da paz. É Deus forte. É pai da eternidade. Está lá em Isaías 9, 6. E Jesus é pai da eternidade. É Deus forte. É Deus forte. E João disse: nisso que é verdadeiro estão, em Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está lá na cartinha de João. Não lê porque não quer. E não crê porque é incrédulo. E não crê porque é incrédulo. É balanita. São povo que vem da linha de Baal. São todos atrás de coisa morta, coisa que não tem vida. E dá a sua vida, se desgasta toda a sua vida em busca daquilo que não é nada. Mas quando Elias clamou: mostra, prova hoje que só o Senhor é Deus, desceu do céu aquele fogo que nós conhecemos, que Abraão também encontrou com ele, que aquele fogo que seguiu Israel no deserto, aquela coluna de fogo, aquele fogo desceu. Também desceu no altar de Abel e queimou o cordeiro de Abel. Agora ele desce do altar de Elias, aquele fogo, e lambe o altar. O fogo lambeu o altar tão forte que até a água que estava ao redor secou. E a água que estava ao redor, que aponta para o Espírito Santo, secou. Aí Elias provou para aqueles 400 profetas de Baal que só há, que Deus existe, que Deus é presente, que Deus, quando clama, ele desce, que Deus, quando nós chama ele entra em cena, que Deus, quando nós busca, ele deixa ser encontrado por nós, quando nós bate, abre-se a porta para nós. Esse Deus que não deixa seus filhos envergonhados, como não deixou Elias lá no Monte Carmelo, como não deixou Daniel na cova dos leões, como não deixou Sadraque, Mesaque, Abednego da fornalha. Deus não deixa seus fiéis envergonhados, meu irmão. Você, irmão Boy, se está me ouvindo aí dos Estados Unidos, que está procurando por emprego, Deus não vai deixar você envergonhado, não, irmão. Deus sempre tem uma porta aberta. Quando o corvo não trouxe mais comida para Elias, nem o riacho deu mais água, Deus falou para Elias: e eu preparei uma viúva para cuidar de você. Então tinha uma viúva, e essa viúva cuidou de Elias com azeite na sua botija e com farinha na sua panela, e até que chorra, ela vai cuidar de você. Então Deus sempre tem uma porta aberta para seus filhos. Sempre tem uma porta aberta. Quando o filho pródigo chegou lá naquele mangueirão, que a Bíblia diz que toda a porta tinha fechado para ele. Aí o anjo dele falou: não, aqui a porta tudo fechou, mas a porta da casa do seu pai está aberta. Volta para seu pai, e lá tem uma porta aberta. E ele voltou para o seu pai, e a porta estava aberta mesmo. Sempre tem uma porta aberta para aquele que crê em Deus, para aquele que busca Deus. Sempre tem uma porta aberta para ele. Então, lá no Monte Carmelo, Elias trouxe Deus em cena, provando que só ele era Deus, que Baal era um mentiroso,
que Baal era uma lenda, era um mito, como esse santaiado que nós temos hoje em dia aí, de barro, de ferro, são tudo mitos, são tudo coisas sem vida, coisa que não tem vida, coisa que não tem resposta para a pergunta, coisa em vão, coisa que faz só perder tempo. Então, Deus existe, Deus é presente, e Deus, ele vem ao nosso encontro quando nós o buscamos. Ele não deixa nós envergonhados, como não deixou em dia. E depois nós encontramos, mais tarde, Jesus subindo no monte da bem-aventurança, e Jesus subiu no monte e pregou 9 bem-aventuranças. Bem-aventurado o misericordioso, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E assim ele foi pregando as 9 bem-aventuranças. Depois ele prega mais 3, fora dessas 9. A bem-aventurança para aquele que lava o pé, em São João 13, se vocês souberem essas coisas, bem-aventurados sois se praticar. Ali em São João 13, quando ele dá a ceia. Depois ele dá outra bem-aventurança para aquele que não vê e crê, para Tomé. Quando Tomé falou, Senhor meu, Deus meu, eu vou ser bem-aventurado aquele que não vê e crê. Porque a pessoa mais bem-aventurada é a pessoa que nunca viu Deus fazer um milagre, mas crê que Deus faz milagre. E nunca viu Deus ressuscitar morto, mas crê que Deus ressuscita morto. E a bem-aventurança desse é maior, ele falou para Tomé. E ele deu outra bem-aventurança, é para aquele que não se escandaliza nele. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Aquela pessoa que nunca fica escandalizado com Deus. Ainda que ele ora, Deus não responde. Ainda que Deus demora para responder a sua oração. Ainda que Deus demora para trazer a sua recompensa, ele não escandaliza com Deus. Tem pessoa que nunca se escandaliza com Deus, como Jó. Perdeu tudo, perdeu família, mas não se escandalizou com Deus. Por isso que Deus deu para ele uma recompensa maior, porque ele não se escandalizou com Deus. E Jesus disse, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Isso ele prega lá naquele monte da bem-aventurança, ele prega essas 9 bem-aventurados, depois ele prega mais 3 separados. Depois nós encontramos Jesus subindo no Monte da Oliveira. Quando ele sobe no Monte da Oliveira, foi no mesmo monte que Davi subiu, quando estava fugido do seu filho, Abisalão, chorando, mostrando, contando para Jesus que um dia também ia ser desprezado e ia subir no Monte da Oliveira. Jesus subiu e chorou, que nem Davi, e falou, Israel, Israel, quantas vezes eu quis reunir vós debaixo das minhas asas, como a galinha se reúne os seus filhinhos, e vós não quisesse. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, e vós será levados pela nação, e será pisado por eles. Ali Jesus estava profetizando a ida de Israel para a mão de Nero, para esparramado para o mundo, para a mão de Hitler, mão de Mussolini, o Israel esparramado para o mundo. E Jesus disse que ia acontecer isso, porque eles não criam nos profetas que ele enviava. Um ele matava e o outro ele perseguia. É a mesma coisa de hoje, irmão. As pessoas continuam não crendo em profeta, como Israel não cria. Quando você fala de profeta, ele se escandaliza. Isso aí não é novo, porque Salomão disse, não há nada novo. O que aconteceu, volta a acontecer. Como Israel não cria em profeta e matava quando Deus enviava, hoje é a mesma coisa. E quem sabe eu estou falando com você que também tem essa mesma fé de não crer em profeta. É que você conta o profeta. Isso não é novo, não, irmão. Isso aí vem lá de Israel. Israel que tinha essa fé de matar profeta. Jesus que disse isso, lá no Monte da Oliveira. Nesse mesmo monte, ele sobe para ser arrebatado. Quando ele foi arrebatado, recolhido por anjo, que os discípulos viram ele subindo,
Ele estava no Monte da Oliveira, no mesmo monte que ele chora o desprezo de Israel. Nesse mesmo monte, Deus cata ele e leva para o arrebatamento. Nesse mesmo monte. E nós encontramos depois Jesus subindo no Monte do Golgota, no Monte da Oliveira, ele chora. Depois ele sobe ali no Monte da Caveira, para o Monte da Caveira, no Gólgota, ele sobe carregando a cruz. Antes dele subir nesse monte, carregando a cruz, ele foi em Getsemane. Lá em Getsemane, ele chorou e o seu suor se converteu em sangue. Ali o irmão Branham diz que ele travou a maior batalha contra todos os demônios no monte de Getsemane. Toda a batalha contra todos os demônios se reuniu ali. O irmão Branham disse isso na mensagem de conferência. Aí Deus estava fazendo uma conferência com Jesus, falando para ele se ele ia mesmo pegar a cruz e morrer para a humanidade. Ele falou, se for possível, faça de mim esse cálice. Cálice era a cruz. Aí Deus não deu resposta. Aí ele suou sangue com a luta que ele teve com o demônio. Porque no batismo de João Batista, ele recebeu a unção de Deus. Porque ele era Deus, ele nasceu Deus. Mas a unção de Deus, ele recebeu no batismo de João, quando o Espírito Santo desceu na forma de pombo, ali ele recebe a unção de Deus. Mas quando ele sobe no monte, quando ele sobe ali naquele monte, que ele é transfigurado, no monte da transfiguração, ele leva Pedro, Tiago e João com ele, no monte da transfiguração, ele é transfigurado, e Moisés e Elias desce como testemunha do céu. O irmão Branham ali estava fazendo um quadro do milênio. Moisés apontando para os irmãos ressuscitados, Elias apontando para os irmãos que vai ser transformado, e Pedro, Tiago e João apontando para os 144 mil. Ali ele estava fazendo um quadro do milênio. Ali ele estava fazendo uma cena do que vai acontecer no milênio. O Moisés ressuscitado, Elias transformado, os irmãos transformados, e Pedro, Tiago e João, 3 é perfeição, mostrando os 144 mil. O irmão Branham fala isso na mensagem do São Incerto. Ele fala isso. Ele são incerto que vem de Goiânia. O irmão Branham fala que ali no monte da transfiguração, Jesus estava fazendo um quadro do milênio. E ali ele recebe a adoção. Ali que ele recebe a autoridade que Adão perdeu. Porque Adão perdeu toda a autoridade. Adão tinha o poder da palavra falada. E Adão perdeu o poder da palavra falada quando Adão caiu. Quando ele tomou Eva e foi expulso, ele perdeu o poder da palavra falada. Que Adão mudava uma árvore de um lugar para o outro quando ele quisesse. Mas ele perdeu isso. E Enoque recebeu isso. Enoque fez a pirâmide. O irmão Branham disse que uma da pirâmide do Egito, que a ciência não tem resposta, nem o cientista sabe de onde veio a pedra e nem sabe como foi construída. Mas nós sabemos porque o irmão Branham disse que foi Enoque que fez, usando a palavra falada como Adão usava lá no Jardim do Éden. Agora não encontra Jesus, o terceiro Jesus. Adão, Enoque e Jesus. Jesus agora no monte da transfiguração, ele pega essa autoridade do poder da palavra falada e nós vemos ele descendo do monte, irmão. Ele chega e fala para Lázaro, Lázaro, saia para fora. Depois ele chega no filho da viúva de Naim, fala, levanta-te, está aqui teu filho, mãe. Depois ele chega em Talita, fala, Talita, levanta. O que ele estava fazendo? Usando o poder da palavra falada, mostrando que agora ele tinha adoção. Agora ele era Deus. Deus trabalhando agora. Ele recebeu a adoção. A autoridade do poder da palavra falada. Agora ele vai em Getsemane. Ali ele luta com todos os demônios, como Branham disse. E Deus deixa ele. No batismo de João, Deus desce sobre ele, ungindo ele. Mas lá em Getsemane,
Deus deixa ele. Então ele vai para o matadouro, como está escrito em Isaías 53. E ele foi levado para o matadouro como ovelha. Como ovelha, ele foi levado para o matadouro. E como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro. Porque agora Deus deixa ele em Getsemane. E agora ele só é homem. Porque ele tinha que morrer como homem, como Deus, ele não podia morrer. E Deus não morre. Então Deus tinha que sair dele. Aí ele clamou: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou ele lá em Getsemane. Aquele toma o lugar de cordeiro, levando o pecado do mundo. Aí ele vai para o Calvário. Nesse monte no Calvário ele conquista a terra que Adão perdeu. Ele conquista eu, ele conquista você, ele conquista nós, porque nós nascemos no Calvário. Quando o soldado deu aquela lançada ao lado dele, ali saiu água, sangue e espírito. Quem é que estava saindo ali? Nós nascemos no Calvário, irmão. Deus deu a luz em nós no Calvário. Nós nascemos no Calvário, entre as 3 e as 4 horas da tarde. Ele morreu 3 horas da tarde. E o soldado deu lançada nele. Isso foi que ele morreu. Isso é entre as 3 e as 4. Nós nascemos no Calvário. E nós fomos inaugurados em Atos 2. A igreja foi inaugurada em Atos 2. Mas ela nasceu no Calvário. Ao lado de Cristo, na lançada do soldado. Ali nasce a igreja. Então ali volta novamente e ele conquista a terra. Lá em Getsemane, ele conquista o jardim. E aqui, no Calvário, ele conquista a terra. Mas faltava uma coisa dele conquistar ainda, que Adão tinha perdido: a chave do inferno e a chave da morte. Aí ele desce no inferno, levando o fardo do pecado, ele desce no inferno. Só que ele não desce como cordeiro. Ele vai no Calvário como cordeiro. Ele desce como bode emissário. Porque como bode expiatório, ele tira o pecado do altar. Porque o cordeiro coloca o pecado no altar. E o bode expiatório tira o pecado do altar. E o bode emissário, que é 2 bodes, leva o pecado lá para o deserto, lá na profundeza do inferno. Chega lá, ele entrega o pecado tudo para Lucifer, o qual é o dono. Tem que entregar para o dono. E fala para Lucifer: aqui está o pecado, sua enfermidade, sua tristeza, suas dores, sua depressão. Tudo que você tem colocado no homem, no mundo, é seu. E eu tirei, agora eu morri no Calvário e tirei tudo do ser humano. Tirei tudo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora eu estou trazendo para ti, porque tu é o dono. E eu quero o que é meu. Dá aí a chave da morte e a chave do inferno que está com você. Olha bem, irmão. Ele subiu no monte da bem-aventurança, pegou bem-aventurança, subiu no monte da oliveira, chorou e falou de Israel, o que ia acontecer com Israel. Ele subiu lá, foi lá em Getsemane, lá ele conquistou o jardim, lá no Calvário ele conquistou a terra e deu à luz nós, mas lá em Getsemane ele conquistou o jardim, mas a chave ele não tinha ainda. E se ele não tinha chave, ele não podia ser chefe, amigo. Ele não podia chefiar. Com tudo isso, ele não podia chefiar. Ainda morrendo na cruz, ele não podia chefiar. Ele falou assim: está consumado. Mas consumado o serviço dele na terra. Na terra estava consumado. Mas ainda tinha um trabalho para fazer no inferno. Ele tinha que descer no inferno. Então ele deixou o Calvário e continuou a obra dele. Não agora subindo em monte, descendo dos vales. Agora é hora dele descer nos vales. Ele desceu dos vales e foi buscar a chave da morte e do inferno, que estava sob o poder de Satanás, e entregou para Satanás tudo que era de Satanás, que eram as suas enfermidades e seus pecados.
e passou no jardim, pegou Abraão e todos os mortos do Antigo Testamento e ressuscitou com ele. Ele vem na frente e traz tudo ele. Veja bem, irmão, depois que ele morreu, olha o trabalho que ele faz. Vai buscar a chave da morte e do inferno, liberta os irmãos que estavam no paraíso, que era embaixo, levando o cativo e o cativeiro, sobe para cima, vence os ares, como a Umbanda disse que aquele caminho que Deus descia para ser adorado por Adão e Eva foi bloqueado, Satanás bloqueou o caminho, por isso a nossa oração era difícil subir. Veja bem que Daniel, quando o anjo Gabriel veio trazer a oração para Daniel, ele ficou 21 dias preso, lutando com Satanás, porque ele podia descer, até que Miguel veio à defesa dele e mandou ele descer para Daniel. E falou: Daniel, veio a ordem do céu, mas faz 21 dias que eu fiquei preso no ar por Satanás. Agora Jesus desbloqueou esse caminho. Satanás não tem jeito de segurar a nossa oração mais, porque o caminho foi desbloqueado. Isso é uma Umbanda fala na mensagem, a ressurreição de Jesus. O caminho foi desbloqueado. Ele sobe, desbloqueia o caminho e chega na presença, entra na porta, porque ele entrou na porta de pérola e foi e se apresentou a Deus como a sua obra encerrada na terra, encerrada também no inferno. Ele vai e faz isso. Aí ele desce e fica 40 dias, junto com os discípulos, colocando a igreja em ordem, colocando a igreja do cenáculo. Aí ele sobe depois de 40 dias. Depois de 40 dias ele sobe, e nesses 40 dias tinha um debate no céu. Lá no céu estava em debate. Porque Satanás falava para Deus que era mentira que Jesus tinha morrido na cruz, porque o seu corpo não era encontrado, não estava no túmulo e nem era achado o seu corpo, porque quem estava lá no túmulo, o soldado, viu que o discípulo roubou o corpo e comeu. O corpo de Jesus foi comido pelo discípulo. Então não tinha corpo, então não tinha como provar que Jesus tinha morrido por nós. E a situação. Aí, quando encerra 40 dias, Jesus sobe, o irmão Umbanda disse isso da mensagem do sepultamento. Ele sobe e entra no corredor do céu, com a mão levantada, mostrando a cicatriz. Aí Deus falou: toma, Satanás. Aí ele aí, olha o vencedor aí. Porque ele gritou no portão, abri-se o portão eterno. Aí gritaram lá de dentro: abrir para quem? Veja bem, perguntaram: abrir para quem? Porque não abria para ninguém. Aí abri para o rei, para o Senhor da Glória. Falei: quem é o Senhor da Glória? É o forte da batalha. Você vê? Que era Jesus. Aí o portal foi aberto. E quem gritou isso foi Abraão, disse o Umbanda, para o portão abrir. Foi Abraão. Aí então o portão abriu e ele entrou, mostrando a cicatriz. Aí Satanás foi envergonhado, derrotado. Aí ele esperou mais 10 dias para completar 50 dias, porque ele tinha que ter o jubileu. A trombeta tinha que ser tocada para a libertação dos escravos, que era o jubileu que Israel tocava e cada 49 anos, 7 sábados. E quando deu 50 dias, o Espírito Santo desce, que era o jubileu, tocando a trombeta. Que trombeta? O Evangelho, trazendo a libertação para todo aquele que crê, para todo aquele que ouve, para todo aquele que quer ser livre. O Espírito Santo veio tocando o cano de trombeta, que é o Evangelho do Senhor, que é o nosso jubileu. Que Deus te abençoe, e que Deus que dá força para você, e que Deus que dá ânimo para você. E nós também, irmão, um dia desse, o Senhor Jesus Cristo vai ter a sua última conquista. Ele vai descer no túmulo e vai levantar cada fio e fia dele, que foi sepultado com ele. Porque o Umbanda diz que só vai ser ressuscitado aquele que desceu no túmulo com Jesus. Porque Jesus é a semente. Aquele que desceu sem Jesus não sobe. Mas todo aquele que desce no túmulo com Jesus voltará. Disse Paulo: quem morreu com Cristo ressuscitará. Aquele irmão nosso que foi para o túmulo com Jesus
será ressuscitado. Quem desce para o túmulo sem Jesus não vai ser ressuscitado, porque desce sem semente. Se você planta uma semente sem vida, não ressuscita. Mas você põe uma semente na terra com vida, ressuscita. E todo aquele que é sepultado com Jesus é sepultado com a semente, ressuscita. E aquele que é sepultado sem Jesus não vai ressuscitar. Só na segunda ressurreição, que é a ressurreição para julgamento. E esse, aí sim. Mas na primeira, só vai ressuscitar aquele que morreu com Jesus, que desceu do túmulo com Jesus. Com Jesus, ele será ressuscitado. Que Deus te abençoe e que Deus te dá para você luz, força, saúde e vitória. Que nenhuma doença possa fazer moradia em você. Você não é moradia de doença. Você é moradia do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Para isso, Deus te comprou você. Não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue dele, para você se tornar templo do Espírito Santo, moradia do Espírito Santo. Ricamente. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você puder escrever, eu estou com 1770, parece escrito, né? E se você puder escrever, irmão, escreva, irmão. Não custa escrever aí. Escreva aí, para que nós podemos aumentar. Porque quanto mais se escreve, mais o YouTube valoriza a pregação, leva para frente a pregação. Nós estamos com 1770. E se você não escreveu ainda, não custa, irmão, escrever. Você vê, o mundo, irmão, quando ele faz as suas coisas, eles valorizam, eles escrevem, você vê, que tem 100 mil inscritos, eles têm tudo isso, falando de jogo, falando de time de futebol, ele faz seu canal, você vê quantos inscritos tem lá que escreve na página dele, dá mais de 100, e nós falando de Deus, falando da eternidade, falando do grandioso Deus, falando daquele que é maior, que é o Senhor Jesus Cristo, às vezes a gente não valoriza, não dá valor, nem de escrever, para que o YouTube possa valorizar mais a pregação e levar mais em frente. Então escreva, irmão, não deixe de escrever. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.